Então, olha só, essa planilha aí é de uma conta iniciada com US$ 1.000 em junho de 2020, que foi a época pós-lockdown mundial, ou seja, o mundo parou e aí junho começou a parar ali em março, maio, né, abril ali parou tudo, o mundo todo. Em junho os gráficos começaram a voltar aos poucos e ao normal, né? Então eu iniciei essa conta ali com US$ 1.000 e nessa conta aqui, ó, é importante você entender uma coisa. Você que vai começar a usar o robô agora, é que você pode, né, usar esse robô, você pode, não tem como a gente prever isso no mercado, não tem como a gente prever nada, né? Você pode dar o azar de iniciar em um mês ruim, como por exemplo agosto de 2020. Quem iniciou em agosto de 2020 ficou buzinando no meu ouvido, porque foi o pior mês de todos. Foi o mês que deu o pico do drawdown. Né? Lembrando que draw, drawdown é o quê? É o nível máximo que o seu saldo baixou em um determinado período. Tá? Então, se eu considerar aqui que o primeiro mês, digamos que, não, que foi em agosto que eu iniciei. Então, o primeiro mês, ele baixou quase 60% do meu capital. Né? O drawdown, ele não chegou a 60% porque eu ganhei já no primeiro mês, ganhei US$ 500. Né? Então, se eu tivesse iniciado em agosto de 2020, o meu drawdown seria de quase 60% do capital, do saldo. Né? Então, o que acontece? Pode ser que você inicie em um mês como agosto de 2020 foi, quase US$ 600, entende? E aí o que acontece? Muita gente pensa, poxa, esse robô é ruim, vai lá, desativa o robô, trava tudo, para, aceita a perca e sai falando mal do robô, entende? Um comportamento normal. Por quê? Porque a maioria não tem estômago para isso. Entende? Então, o ideal é o quê? Por isso que eu sempre digo, o robô se analisa por rentabilidade anual, né? Você faz o backtest antes de você executar, você analisa quanto de drawdown o robô tem, o payoff dele também, né? Então, baseado nesse drawdown, eu sempre dou a recomendação, por exemplo, se você quer iniciar com US$ 1.000, você vai usar no máximo um lote cheio, que é o que eu usei nessa conta e que ele suportou um drawdown de 60%, sem quebrar a conta. Entende? Então, US$ 1.000, por exemplo, você vai usar um lote cheio. Deixa eu usar aqui, ó. Se por exemplo você vai usar US$ 500, no máximo você vai usar 0,5 de lote. Se você usar 250, você vai usar no máximo 0,25, entende? O ideal é o quê? Se você está começando agora, né, você vai botar US$ 1.000, o ideal é o quê? Usa um padrão menor, 0,75 ou 0,50. Se você US$ 1.000 usar 0,50, seu drawdown, o risco vai ser menor. Né? Se aqui eu tive um drawdown de 60% negativo, né, você usando 0,50, que é a metade de lote que eu usei nessa conta, você vai estar diminuindo o seu drawdown para 30% negativo, entende? Vai ter um risco de drawdown de 30%, ou seja, diminuiu pela metade o risco dessa conta que eu tenho aqui, mas também vai diminuir pela metade os ganhos que eu tive aqui, né? Tá? Para quem não entendeu ainda, essa coluna são os meses, essa coluna do meio, o resultado que o robô teve naqueles meses, e aqui o saldo, acumulando o saldo, né? Então, baseado nisso, você vai, por exemplo, comecei com 500, poxa, inicia com 0,25 então, estou com 250, 250 se usar Active Trades, vai ter que usar 0,25 porque é o mínimo, né? O mínimo que a Active Trades aceita usar. Agora, se for usar XM, você pode iniciar com o mínimo, que é 0,10, né? Então, você fica menos alavancado e no começo você começa a sentir o stop loss, né? Nos primeiros meses você consegue sentir, porque o robô leva bastante stop loss, é normal da estratégia, tá? Olha só, pode ver aqui, ó, por exemplo, ó, primeiro mês de junho, ó, quantidade de stop loss que eu levei, ó, aqui embaixo mostra a soma, ó, US$ 341 já nas primeiras semanas ali, ó, perdi US$ 300, depois veio 180, aí perdi mais 71 e já veio um ganho de US$ 500. Eu saí aqui quase saindo break-even, né? Acionou o break-even aqui. Aí depois veio outro ganho de US$ 500, entendeu? Só que aí veio as percas, ó. Ganhou, perdeu lá US$ 600 dentro do mesmo mês de junho. Tá? Vamos ver mais para baixo aqui, ó. Ó, teve stop loss usando um contrato, um lote cheio com US$ 1.000, ó. Stop loss de US$ 100, 110, um gain de 188. Vamos ver mais para cá, ó, essa sequência de stop loss aqui, ó, foi de 173.
Isso com o lote cheio. Você não precisa iniciar com o lote cheio. Olha essa sequência aqui, ó. Por que agosto foi o pior mês? Olha essa sequência aqui, ó, 635, só aqui. Aí depois ele teve alguns ganhos aqui, ó, que começou a dar uma recuperada, né? Não recuperou tanto, ó. Menos 6 dólares, entendeu? Então, é isso. Não existe esse negócio de ganhos diários, ganhos semanais, entende? Ganhos mensais. Você tem que analisar o longo prazo. Nenhum investimento vale a pena ao curto prazo, a não ser que você seja um operador de bolsa profissional, né? Que você mesmo vai operar. Aí é outra história, ó. Ó, aqui já recuperou, entende? Então, o robô ele leva bastante stops, ó, 324 de stop, um atrás do outro, mas quando ele acerta, quando ele pega uma tendência, quando o mercado entra numa tendência boa, ele aproveita ao máximo, ó, 500 dólares, entendeu? Ou seja, já matou, vamos ver aqui para baixo, ó, 586, 507, 477, 325, ó. Olha aqui, ó, 611, dois ganhos de 611 dentro do mês de dezembro, ou seja, um ganho dentro daquele ano já matou o pior mês de todos, que foi o de agosto. Tá? Então isso é importante você entender que pode ser que você inicie num mês ruim, ou pode ser que não, pode ser que você inicie num mês bom, que vai dar só ganho. Certo? Que nem quem iniciou em dezembro ali, teve um ganho de 340 dólares. Novembro, olha só, 461. Entende? Quem iniciou em novembro, por exemplo, foi só perca. Nem o mês de dezembro que foi positivo não recuperou ainda, entende? Então, isso pode acontecer. A gente não sabe dizer exatamente o que vai acontecer no mercado, entende? A gente está sujeito ao risco, é isso. Olha, quem se sujeitou ao risco em junho de 2020 está com mais de 6 mil dólares de saldo hoje, certo? Ó, por exemplo, quem iniciou em julho ficou mais aflito ainda, porque se você iniciou em julho, teve esse prejuízo de 43, né? Soma com o mês de agosto, que já foi o seguinte, olha lá, menos 630, então um pouquinho mais de 63% já baixou. E aí depois, ó, eu estou selecionando aqui e estou olhando a soma aqui embaixo, ó. Então, iniciou ali, ó, viu? Ó, a pessoa foi para agora já recuperou um pouco. Qual que foi a soma? Então, aqui, ó, menos 630, 63%, começou a melhorar, ó, já foi aumentando. Quem começou aqui, por exemplo, ó, em fevereiro, ó, menos 58%, ou seja, a pessoa começou no mês ruim, teve uma sequência de 3 meses ruim, baixou uma boa parte do capital dela. E aí no próximo mês, o que aconteceu? Já recuperou tudo e ainda sobrou 768. E assim vai, né? Ó, vamos pegar aqui, ó, novembro e dezembro, ó, menos 118. Vamos somar com o resultado de janeiro até hoje, ó, menos 457, ou seja, já deu um drawdown nesse período de 45%, entende? E fevereiro pode ser que dê outro mês negativo, né? Mas é como eu sempre digo, né? Day trading é colocar as estatísticas a favor, então o robô vai trabalhar para recompensar, entende? E aí você pensa assim, ah Luiz, eu tenho $1.000, só que eu não estou disposto a correr o risco por exemplo, entrar num mês, né, o risco de ter, como por exemplo, quem entrou no mês de julho, que entrou no mês de julho com $1.000 e no mês de agosto finalizou com rebaixamento de 630 dólares. Não estou disposto a tanto, então em vez de operar com $1.000, operar, né, seus $1.000 com um contrato, você vai operar com 0,5, que em vez de 630 seria 300 e seria metade disso aqui, ó, de risco, entendeu? Por isso que é bom você que tá vendo esse vídeo agora, para você ter ciência disso, ó. Se eu tivesse aqui, ó, operado com 0,5, seria metade do risco, entende? Aqui, por exemplo, ó, novembro, quem entrou em novembro até hoje, que hoje fechou com esse resultado em janeiro, né? Ó, menos 457. Ou seja, se você tivesse operado com 0,5, seria metade. Entende? Só que aqui no ganho também seria metade. Tá? Não é para você seguir exatamente o que eu faço. Essa conta aqui, ela é a alavancagem máxima. Tá? Um contrato para $1.000. Entende? Inicial. Então, conforme se chegou a 3 mil, né, chegou a 2 mil, você pode botar 2 contratos, vai ser o máximo. Botou mais que isso, daí já é muito alavancado. Chegou a 2 mil e daí levou um stop loss, voltou para 1.200. Ou melhor, voltou para 1.999,99. Volta para um contrato. Tá? Nunca passa assim, ó, $2.000,
A partir de $2.000, dois contratos, né? Vamos usar um exemplo aqui, ó. Tá com $1.000, máximo um contrato, $2.000 para frente, dois contratos, $3.000, três contratos, tá? Ah, mas eu levei um stop e voltou para 1950. Amigo, volta para dois contratos, tá? E aí, mas voltou lá para 1800. Volta para um contrato, para um lote cheio, entende? Senão você ficar nos três contratos aqui, ó, é rapidinho para você ir lá para menos de $1.000 da conta inicial, entende? Então tem que ter essa gestão aí, tem que ter esse equilíbrio do lote. A maioria quebra por causa disso, porque simplesmente vai na estratégia e fica alavancado demais. Bolsa de valores aqui no Brasil, então a maioria perde por causa disso. A maioria das percas na bolsa de valores, fora que seja lá o que for, é por causa de alavancagem. É isso aí.